Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós queremos iniciar hoje mais uma série de estudos das nossas revistas de escola dominical. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. É um estudo baseado no período dos reis de Israel. Bem, nessa lição de número 1, nós vamos abordar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. No entanto, é importante você trazer para os alunos alguns aspectos introdutórios do livro de Reis, tendo em vista que tem alunos novatos, tem alunos não afeitos às vezes ao estudo bíblico e talvez tenha alunos que é a primeira vez que vai estudar o livro dos Reis, que vai entrar em contato com os livros dos Reis. Então aproveite essa oportunidade para fazer uma introdução destacando os aspectos principais do livro dos Reis. Logicamente, numa lição como essa, não é possível abordar todos os temas relacionados ao livro dos Reis. O autor selecionou alguns temas que serão estudados durante o trimestre. O livro dos Reis ele é anônimo. Nós não sabemos de fato quem é o autor. Existem muitas cogitações, mas o livro ele permanece anônimo e nós não sabemos então quem de fato é o autor do livro dos Reis. Existem várias conjecturas em relação a isso, né? Mas não se consegue então identificar. Existe uma tradição judaica que diz que o autor é Jeremias. Há essa tradição. Então não podemos afirmar. O que nós podemos afirmar é que o autor do livro dos Reis, ele era um historiador, ele era um profeta e ele consultou também diversas fontes. Nós temos, durante o livro dos Reis, registros que comprovam isto. Ele consultou diversas fontes. O livro foi escrito por volta do ano 560, 550 a.C. O livro foi escrito então por volta do ano 560, 550 a.C. Bem, o livro ele trata especificamente do quê? Primeiramente, por que o livro é chamado então de Livro dos Reis? O nome ou o título Livro dos Reis deriva do primeiro versículo e está relacionado ao fato dele retratar um período então da história de Israel, que é o período então da monarquia. Então daí então vem o título que nós herdamos então em nossas versões. O Livro dos Reis, ele pode ser visto a sua importância, o seu significado, porque ele retrata um período importante da história da nação de Israel. Juntamente com o livro de Samuel, o livro de Reis, ele retrata então a história dos reis de Israel e de Judá. O livro de Samuel foca principalmente a monarquia unida, o livro de Reis também começa falando da monarquia unida e depois retrata a monarquia dividida. O livro dos Reis, primeiro e segundo Reis, ele abrange cronologicamente cerca de 4 séculos da história, que vai do rei Salomão ao exílio babilônico. A história do rei Salomão, a narrativa, os acontecimentos de Salomão é do ano 970 a.C. E o exílio babilônico é no ano 586 a.C. Primeiro e segundo Reis originalmente foram escritos em um volume do Antigo Testamento hebraico, mas talvez devido a ser muito volumoso, então passou-se a dividir em 2 livros, e nós herdamos então isso algumas versões então antigas. Bem, qual era o propósito do livro então dos reis? O propósito do livro dos reis era exatamente prover ao povo hebraico, no exílio babilônico, uma versão bíblica da sua história. O povo estava cativo em Babilônia e o povo precisava compreender por que foi que a nação se dividiu no ano 930, por que foi que o reino do norte caiu no ano 722 nas mãos da Assíria e por que foi que aconteceu o colapso do reino do sul, Judá, sendo levado então ao cativeiro. Esse é o propósito do livro, apresentar a impiedade dos reis como o motivo pelo qual eles foram levados então cativos, o motivo então do fracasso então do reino de Judá. Bem, o livro ele então tem este propósito.
Bem, o livro ele dá continuidade também ao que nós chamamos de história da salvação. É muito importante você enfatizar para os alunos, porque muitos têm uma visão de que as narrativas do Antigo Testamento são meras histórias do Antigo Testamento. Você deve, então, explicar para os seus alunos que o livro dos Reis faz parte da história da redenção. A história da redenção é a metanarrativa da Bíblia. É o fio condutor que perpassa todas as Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, explique para os alunos que o livro dos Reis retrata um momento importante da revelação de Deus no Antigo Testamento, em relação ao povo eleito, em relação à nação de Israel. Mostra como foi o período da monarquia, como houve a divisão do reino e como houve o cativeiro em função da impiedade. Então, esses são aspectos introdutórios em relação ao livro dos Reis. Bem, logo em seguida, a lição então de hoje ela aborda especificamente sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. O livro dos Reis, então, ele começa abordando, o primeiro assunto que ele aborda, exatamente a ascensão de Salomão. Né? Ele aborda a ascensão de Salomão. O livro começa com a transição do rei Davi, para o reinado de Salomão. Né? Então, o livro dos Reis começa com os momentos finais da vida de Davi e prossegue, então, estabelecendo a transição para Salomão. Nesse período houve um momento turbulento, nesse período de transição. Adonias ele tentou reivindicar o trono, mas Davi nomeou Salomão. Inclusive, Adonias conspirou. Houve uma certa conspiração, mas esta conspiração foi denunciada por Natã. Isso está no capítulo 1 e no capítulo de número 2. Então, aí, nesse capítulo 1 e o capítulo 2, é importante que você sintetize, pelo menos, essa narrativa para entrar em Salomão, para que o aluno, então, tenha conhecimento. O que nós temos aí? Sintetizando, nós temos, então, o declínio da saúde de Davi. O capítulo 1 começa com a saúde de Davi já frágil. Depois nós temos Adonias tentando tornar-se rei. Ele se exalta. Adonias, inclusive, comemora. Né? Ele tem um apoio de um determinado grupo. Mas Natã e também Batseba se opõem a Adonias. E é dentro desse contexto de oposição, de enfrentamento, que Salomão, então, é ungido publicamente como rei em Gion. Isso está no capítulo 1, versículos 32 a 40. Adonias tenta um golpe, né, mas o golpe fracassa. E aí no capítulo 2 nós temos, então, as últimas palavras, então, de Davi para Salomão. Essas últimas palavras, os conselhos de Davi para Salomão estão: conselho para ele ser obediente, a preocupação para ele, a orientação para ele se preocupar com alguns indivíduos. Ele faz algumas recomendações sobre algumas pessoas especificamente. Ele fala sobre Joabe, sobre Barzilai, sobre Simei. Ele dá algumas orientações, então, para Salomão. Salomão executa, então, essas ordens, esses conselhos, né, iniciais que Davi dá para ele. Bem, a nossa lição, logo em seguida, ela enfoca sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, então, logo no início do seu reinado, imagine a demanda, né, a envergadura do trabalho que Salomão iria realizar. Nesse contexto, então, que ele está muito consciente da demanda, né, das dificuldades que ele iria enfrentar, da envergadura da missão que ele tinha diante de si, de governar um povo tão numeroso, um povo tão grande. Então, depois de muitos acontecimentos dramáticos, Salomão, então, assume o reinado de Judá. Bem, a maior virtude de Salomão, que é destacado na Bíblia, é exatamente a virtude da sabedoria. Deus aparece a Salomão no capítulo 3 de 1 Reis e propõe que ele pede o que quiser que seria dado. E Salomão então pede sabedoria, ele pede a Deus sabedoria. Ele está consciente de que ele
precisava da sabedoria. Ele poderia ter pedido muita coisa, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido glória, poderia ter pedido muitos dias de vida, poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas ele pede então sabedoria. Ele foi uma pessoa sábia e ele pediu então sabedoria. Ele disse que não sabia entrar e sair no meio do povo, ele não sabia conduzir então o povo e ele precisava então de sabedoria. Aqui você pode inclusive destacar a revista no ponto 3, da primeira parte, ela enfoca a sabedoria na prática de vida. O que é a sabedoria? Salomão pediu sabedoria. A sabedoria do ponto de vista bíblico não é um conhecimento acadêmico. Tiago, no capítulo 3, o versículo de número 15, ele mostra as características da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, segundo o apóstolo Tiago, ela age de forma coerente, né? Ela age sem divisionismo, sem perturbação, sem obras perversas, ela age com pureza, ela age com pacificação, com prudência, com benevolência, atos de bondade. Ela também age com misericórdia, com bons frutos, com imparcialidade e com sinceridade. Isso está em Tiago 3,17. É importante também, se você tiver tempo, comentar cada um desses aspectos da verdadeira sabedoria, porque as pessoas muitas vezes, especialmente no mundo que nós estamos vivendo, relacionam tão somente a sabedoria com o conhecimento acadêmico. Aqui nós estamos falando da sabedoria do ponto de vista bíblico. Então a virtude de Salomão foi exatamente a sabedoria. Ele pediu e Deus concedeu-lhe então sabedoria. Foi um homem, portanto, muito sábio. Inclusive essa sabedoria para lidar também na prática da vida. Né? 1 Reis capítulo 4, versículo 32, a Bíblia fala sobre a sabedoria então de Salomão. Né? Nesse texto nós temos claramente aí a sabedoria de Salomão, descrevendo como que Salomão foi uma pessoa sábia. Você pode destacar nesse momento aí também estes elementos relacionados à sabedoria de Salomão. Né? No capítulo de número 4, a partir do versículo 29, o texto diz que ele compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 1.005, falou acerca de árvores, de cedro, de sopro, de animais, de aves, de répteis, de peixes. O conhecimento de Salomão foi também enciclopédico, mas não somente enciclopédico, como também um conhecimento prático para a vida. Né? Era a sabedoria do mundo oriental, naqueles tempos do Antigo Testamento. Bem, é dessa forma, então, que o poder então foi consolidado. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e deu-lhe sabedoria, mas junto com a sabedoria deu-lhe também fama e também consolidou o poder nas suas mãos. Né? Aí na segunda parte nós temos a consolidação do poder. O reino de Salomão foi um reino, portanto, cheio de glória. Não foi um reino apenas no sentido de ampliação territorial, mas foi um reino também firmado na justiça, na paz. Essa foi uma característica, então, do reinado de Salomão. Foi um período áureo da nação de Judá. Bem, ele organizou um grande exército, ele tinha carros de guerra, ele tinha cavaleiros, e aí começou então um período então de decadência. O orgulho precede a ruína. Ele se exaltou, começou bem, mas depois não atendeu aos preceitos divinos, e ele então, conforme a própria Bíblia diz, o orgulho precede a ruína. Ele então se deixou levar pela ganância, pela sede do poder, né? E assim os valores foram então negociados. A revista ela comenta aí um pouco sobre a negociação então destes valores. Né? Salomão fez aquilo então que não deveria fazer. Salomão fez alianças políticas com vários reinos, e esses reinos antigos territorialmente que estavam próximos, então, os acordos políticos eram fechados com casamentos, e muitas princesas vieram então para o harém então de Salomão.
Isso então trouxe comprometimento para o reino de Salomão. Ele teve que edificar altares sagrados para pagãos, para agradar essas mulheres, e também construir castelos imponentes, inclusive para a filha de Faraó, né? E isso então comprometeu a fé de Salomão, né? Salomão então se exaltou e foi comprometido então a sua fé. Ou seja, Salomão então cedeu às três maiores tentações do ser humano: o poder, o sexo e o dinheiro. Nós podemos aqui, você pode inclusive comentar um pouquinho sobre essas questões. Por exemplo, o dinheiro e a ganância. Veja como que Salomão ele foi ganancioso. Ele tornou o seu povo escravo, está em 1 Reis capítulo 5 e o versículo 13. Ele também, para sustentar então todo o seu luxo, aumentou então a carga tributária, né, os impostos, e abandonou então os princípios da palavra de Deus, o dinheiro e a ganância. A Bíblia nos traz muitas recomendações acerca disto. Nós estamos vivendo em um mundo muito materialista. Enfoque neste momento e traga para a prática como que muitos cristãos eles têm naufragado por causa do dinheiro e da ganância. O dinheiro deve estar no lugar certo, no bolso, e o cristão deve aprender a se relacionar de forma correta, bíblica e cristã com os bens materiais. Um outro elemento que prejudicou também muito Salomão foi o sexo e a luxúria. A sexualidade é um dom de Deus que foi dado à humanidade, faz parte da criação de Deus. Ela, quando exercida conforme os preceitos divinos, ela cumpre então os propósitos que Deus estabeleceu. O propósito que Deus estabeleceu foi o propósito então de promover a procriação, e também o outro objetivo também da sexualidade humana é o aspecto recreativo, né? Não só o aspecto reprodutivo, mas também recreativo e também espiritual. Mas quando a atividade sexual é realizada de forma egoísta, ofensiva, deturpada, violenta, não cumprindo os propósitos para os quais for estabelecido então por Deus, isso compromete então. E foi isso que aconteceu exatamente com Salomão. Salomão então, ele se deixou levar exatamente pelo sexo e pela luxúria. Outro elemento também foi o poder e a ambição. Salomão foi muito afeito, né? Foi muito seduzido então pelo poder e pela ambição. Ele teve um reino muito próspero, isso fez então ser ambicioso, as mulheres perverteram o seu coração, né? E isso então comprometeu poder, status, reputação. Isso torna muitas vezes as pessoas exaltadas, né, diante de Deus. E foi isso que aconteceu então com Salomão. A Bíblia diz que ele multiplicou o número de mulheres, de cavalos, de riqueza, aquilo que fora advertido lá em Deuteronômio 17 em relação quando a nação tivesse um rei, quando chegasse o período da monarquia. Então isso comprometeu então a fé de Salomão. Ou seja, o que aconteceu então com Salomão foi que a sua fama, o seu reconhecimento acabou comprometendo a ética e o respeito. Sempre foi assim. A fama, o reconhecimento, o nome, a bajulação faz com que as pessoas então se sintam entorpecidas, né, pelo poder. Isso faz com que as pessoas então perdam a noção da realidade. E foi isso que aconteceu exatamente com Salomão. Se deixou levar pela fama, pelo poder, e isso comprometeu muito a sua fé. Bem, logo em seguida, o comentarista da nossa lição, ele aborda acerca da construção do templo. Nós temos aí a construção do templo, o propósito então de Salomão. Ele comenta sobre o propósito então de Salomão. O propósito de Salomão foi um propósito nobre, né? Um templo para adorar a Deus. Davi tinha tido esse desejo, mas Deus não o permitiu. Ele apenas levou a Arca da Aliança para Jerusalém, mas não foi possível construir o templo para abrigar a arca. Davi fez planta, desenhou os modelos da forma que Deus tinha lhe mostrado,
mas Deus não lhe permitiu pelo fato dele ser um homem de guerras, de mortes, e Deus não permitiu que ele então construísse o templo, né? Mas coube então a Salomão a execução então da obra de construção do templo, conforme o modelo que seu pai lhe tinha fornecido. O templo então era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, conforme o modelo lá do tabernáculo. Agora já era uma construção imponente, não era aquela tenda, não era aquela barraca lá do período da peregrinação. Agora é um templo então imponente. Logo em seguida, o comentarista, e você pode fazer também, falar sobre o templo do Espírito Santo, fazer uma aplicação. Nós somos o templo então do Espírito Santo. Existia o templo no Antigo Testamento, mas o cristão também é um templo então do Espírito Santo. A presença de Deus no templo acontecia, inclusive aconteceu na inauguração, de forma com manifestação sobrenatural, de maneira de uma teofania, né, teofânica, e hoje o Deus deve estar presente também em nosso corpo. Nós devemos, inclusive, a recomendação do Novo Testamento, glorificar a Deus com o nosso corpo. Essa é a recomendação bíblica. Outra coisa que aconteceu ali foi a glória do Senhor se manifestando também no templo. Salomão edifica o templo, Salomão constrói o templo, e naquele momento a glória do Senhor se manifestou, né? Naquele momento, então, de inauguração do templo, foi um período singular na história da nação do Antigo Testamento. Foi um período que estava lá Salomão, estava também os sacerdotes, e no momento da inauguração do templo, Salomão fez uma das orações mais belas e mais bonitas que nós temos no Antigo Testamento. A arca então foi introduzida no lugar santíssimo, e é isso que diz 1 Reis no capítulo 8, e a glória do Senhor se manifestou de uma forma muito intensa, muita adoração. Instrumentos musicais, cantores salmodiavam ao Senhor, a alegria, o temor também ao Senhor. Tudo isto fez com que Salomão então proferisse uma oração. Isso está no capítulo 8 do livro de 1 Reis. Você pode, inclusive, se tiver tempo, destacar os aspectos principais desta oração de Salomão. E naquele momento, quando Salomão então terminou aquela oração, a glória do Senhor se manifestou, consumiu o holocausto e os sacrifícios, né? O fogo desceu, a glória de Deus se manifestou, o fogo desceu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A presença de Deus então foi revelada ali no meio do seu povo. A glória do Senhor se manifestou ali naquele lugar. Então você pode destacar aí esses elementos também e comentar um pouquinho sobre a glória de Deus se manifestando então no templo, né? Especialmente no período do Novo Testamento e hoje, especialmente nós que somos então pentecostais, né? Salomão, a construção do templo durou 13 anos. Salomão então foi um período muito áureo então do seu reinado, né? Foi um período muito áureo então do seu reinado. Salomão inclusive não proferiu apenas uma oração, mas também um sermão, né, por ocasião deste momento. Então, nessa lição de número 1, prezado professor, prezado aluno, o tema é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Você pode observar que o tema tem 2 pontos principais. Primeiro, a ascensão de Salomão. Então, apresente para os alunos como foi que Salomão ascendeu ao trono. E, em segundo lugar, enfoque na construção do templo, a importância do templo, a construção do templo, a inauguração do templo, o significado do templo. Você pode explorar tudo isso. São temáticas para serem exploradas, se você tiver tempo, então, para isto. E, finalizando, então, nós podemos afirmar, nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão, né? Teve os seus desacertos. Isso mostre para os alunos que, embora uma pessoa possa começar bem, mas se ela não tiver cuidado, o que pode acontecer com a vida dessa pessoa? Então, insta os seus alunos a vigiarem, que, especialmente num período de glória, né? O momento que a pessoa se torna mais vulnerável são os momentos de glórias de uma pessoa.
Foi o que aconteceu então com Salomão. Então, insta os seus alunos, vocês estão passando por momentos de glória, por momentos de glória no ministerial, profissional, que eles atentem então para isso e possam buscar ao Senhor com humildade, pois a queda, a exaltação, ela precede então a ruína, é assim que a Bíblia nos diz. Não esqueça de regar tudo com oração. Algo também que você pode fazer é lembrar e apresentar para os alunos o que vai ser estudado nesse trimestre. Então, aproveite essa lição de número 1 para você enfocar para os alunos quais são as temáticas que vão ser abordadas nesse trimestre. Você pode também convidar os seus alunos para ler o livro de Reis. Então, passa uma atividade semanal para os seus alunos, a leitura do livro de Reis, especialmente os capítulos que estão relacionados àquela semana que vai ser estudado na escola dominical. Contribua para aumentar o conhecimento dos seus alunos em relação ao estudo dos livros dos reis. Que Deus o abençoe. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado neste canal. Se inscreva, é importante você se inscrever, você compartilhar, você curtir, porque é a forma que você tem de nos ajudar. Nós dedicamos parte do nosso tempo para esse trabalho, que não é fácil, isso demanda um senso, né, de organização, de dedicação, de pesquisa, enfim, para fazer uma atividade como essa. Uma das formas que você tem de nos retribuir é exatamente então nos ajudando, compartilhando, se inscrevendo, porque é a forma do vídeo de YouTube entender e fazer com que o vídeo tenha maior visibilidade. À medida em que você curte, que você compartilha, que você se inscreve, o YouTube interpreta então que o vídeo está sendo bem aceito e o vídeo então começa a ter visibilidade maior. Então não se limite apenas a assistir, mas compartilhe nos seus grupos, peça que se inscreva e também, se você acha que deve deixar o seu like, né? Se acha que acrescentou alguma coisa, você pode deixar também o seu like. Que Deus abençoe a todos e que você possa continuar conosco nessas próximas lições, estudando então o livro dos reis. Nós agradecemos e até a nossa próxima lição.